pesquisar sobre isso. Essa aqui é uma fotinha da minha primeira pesquisa de mestrado que eu fiz lá na Escola Viva. Inclusive, ontem a diretora estava com a gente aqui também, a Marília, onde eu começo a fazer pesquisa sobre questões de compulsão dentro das escolas, com alunos, famílias e educadores. Essa pesquisa, talvez, vocês já tiveram contato, o pessoal do Passionista da Comunicação esteve no primeiro lançamento em São Paulo, né, que a gente acabou de conversar aqui, lá do primeiro livro do Xarope Digital, foi o resultado da minha pesquisa do Xarope Digital, e o segundo passo foi uma pesquisa que eu realizei com famílias, a nível Brasil foram quase 1.000 famílias, mais ou menos, que eu pesquisei, para tentar entender quais princípios as famílias que estavam tendo mais sucesso na supervisão da tecnologia nos seus lares estavam aplicando. Então, essa pesquisa também resultou em um livro que chama Bem-Estar Digital, que eu dividi ali em 7 princípios que eu descobri que essas famílias estavam colocando em prática no seu dia a dia e estavam tendo mais sucesso, né? O objetivo ali era entender o que estava dando certo nos lares e o que não estava dando certo nos lares. Esse foi o objetivo da segunda etapa. E por que hoje eu acredito ser tão importante a gente falar sobre tendências do comportamento digital com educadores, com vocês? Porque os seus alunos, os alunos com quais eu trabalho, são o que eu chamo de early adopters, né? Então, eles são os primeiros a utilizarem tecnologias que aparecem no mercado. Então, não é à toa que famílias e escolas são geralmente os últimos a saberem quando algum incidente tecnológico acontece, porque são os alunos que estão experimentando novas tecnologias diariamente, e famílias e escolas, elas já estão no outro espectro ali do lado direito dessa curva de adoção, que já utilizam tecnologias que já vão ser, entre aspas, mais antigas, né? Então, são os seus alunos, são a geração alfa, e a geração Z já está saindo ainda das escolas, mas são a geração alfa que estão experimentando essas novas tendências, esses novos aplicativos, os novos desafios. Então, são eles que utilizam essas tecnologias primeiro. E o problema é que, entre os alunos que utilizam essas tecnologias e tendências emergentes, e a escola, famílias e escolas, existe um vale do desconhecimento. Talvez se você já ouviu falar em algum lugar, eu sempre gosto de mencionar esse vale do desconhecimento, porque ele ilustra um pouquinho sobre a dificuldade de famílias e escolas olharem do outro lado para entender o que está acontecendo e como que esses jovens estão interagindo com tecnologia, e como que eles estão construindo a identidade deles ao redor da tecnologia. E por isso que é tão desafiador, inclusive, hoje, conversar com, por exemplo, adolescentes sobre o uso de tecnologia, porque a maioria dos professores nem tem o linguajar que os próprios alunos utilizam na tecnologia. Então, existe uma grande barreira geracional ali, como a gente fala sobre tecnologia com os jovens e como eles entendem a tecnologia também. Bom, dito isto, só para vocês entenderem aqui, a nossa programação dura cerca de uns 50 minutos, tá? Não é longa, mas o meu objetivo aqui hoje com vocês é, primeiro, explicar qual que é o contexto atual, vou falar um pouquinho sobre o efeito Hyde, que aconteceu nos últimos 12 meses, o que tem mudado nos últimos 12 meses, depois a gente vai entrar um pouquinho nessas 5 tendências que eu vou explicar para vocês, e algumas possíveis ações que a gente tem trabalhado junto com as escolas também. Bom, começando pelo efeito Hyde. Com certeza, vocês conhecem esse livro que está aparecendo na tela de vocês aqui, porque ele fez muito barulho no ano passado. O Jonathan Hyde, que escreveu o livro Geração Ansiosa, que foi lançado ano passado, é um pesquisador muito influente na área. Eu já acompanhava, os livros anteriores dele são muito interessantes também, eu indico a leitura para vocês. Eu já acompanhava ele há algum tempo, então, desde que ele anunciou que escreveria o livro, eu achei super interessante. E desde que ele lança o livro, começa um movimento, tanto na Inglaterra e nos Estados Unidos, de desconexão das telas e as crianças. Isso chega aqui no Brasil, com alguns movimentos como Desconecta, outros movimentos que surgiram, principalmente mais em capitais e regiões mais nobres dessas capitais, tá? E por que isso é importante notar? Porque, isso a gente vai discutir um pouco mais adiante, algumas pautas elas são importadas aqui para o nosso país, mas sem a gente pensar de maneira mais racional sobre o que faz sentido para o nosso país e qual que é a diferença do nosso país em relação à Inglaterra, os Estados Unidos, aonde surgiram esse movimento de desconectar completamente as crianças. E por que eu estou falando isso? Porque
Aonde surgiu o livro Geração Ansiosa são países, por exemplo, muito mais seguros do que o nosso país, Brasil, onde crianças hoje têm mais liberdade de sair à rua do que no nosso país, Brasil. Então, em grandes capitais, por exemplo, em cidades até médias, não é a realidade da maioria das crianças terem liberdade de sair do seu apartamento e brincar na rua. A maior parte das famílias brasileiras, pai e mãe trabalha, o filho passa mais tempo seja no apartamento, e acaba indo para as telas por conta disso. Então, ainda que eu acredito que seja o ideal uma criança não ter acesso na primeira parte da infância às telas, a gente tem que entender também a realidade do nosso país. A gente tem que entender que a maior parte das famílias brasileiras talvez não seja factível para elas ter a política de tela zero durante toda a parte da semana. Então, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante. Então, nós tivemos esse movimento ano passado, isso gerou leis lá fora, gerou a lei estadual em São Paulo, a municipal no Rio de Janeiro e agora a federal, que foi sancionada agora no início do ano. Algumas escolas já estavam se adiantando a esse processo, outras escolas foram pegas de surpresa. Só que qual que é o próximo passo? Na verdade, o que está acontecendo lá fora em relação a essa discussão? Eu sei que o Jonathan Haidt, ele é o pesquisador mais conhecido aqui no Brasil por conta do livro, mas nesse momento existe um contraponto ao pensamento do Jonathan Haidt, que é feito pela professora Candice Ortiz, que ela é uma professora da Universidade da Califórnia, onde ela recentemente publicou um artigo na Nature, que é a revista científica mais famosa hoje no mundo, onde ela faz um contraponto ao livro Geração Ansiosa, que foi lançado ano passado. E qual que é a argumentação dela, na verdade? Ela já é pesquisadora na área há muitos anos e tal. Ela diz que, na verdade, o ponto dela é que o banimento completo das telas ou a restrição dos celulares não deveria nem ser o principal foco dos educadores, né? Que a gente deveria entender que isso é fácil de entender conversando com crianças e adolescentes, que essa geração, principalmente a geração alfa, ela está construindo a sua identidade ao redor da tecnologia. Então, ela já utiliza a tecnologia para construir sua identidade. E, dito isso, a gente deveria estar procurando novos modelos de educação que consigam ensinar para essas crianças a utilizar a tecnologia de maneira responsável, do que simplesmente banir elas desses espaços. Então, hoje, para vocês entenderem, nos Estados Unidos existe um embate público de ideias, né, entre a professora Candice e o professor Haidt, entre esses dois pontos de vista, entre banir completamente o celular das escolas e não banir completamente, fazer uma restrição menor. Hoje se fala mais sobre proteger, mas não excluir essas crianças desses espaços, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que pode chegar no Brasil nos próximos 12 meses, porque, como eu falei, a gente sempre está um pouquinho mais atrasado na discussão. Eu acredito que a lei de banimento completo do celular nas escolas não vai ser um ponto final na história. Essa discussão ela vai continuar evoluindo. A gente vai continuar conversando sobre isso nos próximos meses e anos a fio. Tá? Isso acontece também porque ano passado saiu a primeira meta-análise de escolas que haviam banido o celular completamente dos seus espaços, de uma outra professora, uma australiana, Mary Campbell, que ela pegou 22 estudos, tentando ali organizar sobre estudos que estavam analisando escolas que haviam banido completamente o uso dos celulares, né? E a conclusão dessa primeira meta-análise que saiu no ano passado é de que, segundo a pesquisadora, que não existe nenhum tipo de banimento, entre aspas, único, que funcione para todas as escolas, tá? Essa é a conclusão que ela chega. E ela chega à conclusão de que só as escolas adotando algum tipo de metodologia que consiga ensinar para essas crianças o uso responsável dos celulares, da tecnologia, é a única solução a longo prazo que ela consegue ver do que simplesmente banir essas crianças desses espaços, tá bom? Então, esse é o contexto geral que a gente está vivendo, para vocês entenderem que aqui no Brasil, pelo menos a visão que eu tenho aqui das escolas, o feedback que eu tenho tido, a maior parte das escolas tem tido um sucesso no banimento do celular, é a percepção que eu tenho.
E hoje a gente está num momento onde os pais ainda têm uma falsa esperança de que banir completamente o celular das escolas vai resolver todos os problemas de casa também em relação ao celular. Quando a gente sabe que no longo prazo é mais complexo do que isso, tá bom? Bom, e qual que foi o movimento nos últimos 12 meses que a gente observou? Esses dados que eu vou apresentar para vocês aqui veio da Panorama, a Mobile Time, que ela faz pesquisas anuais, tá? Sobre tempo de tela. E é importante ter um asterisco aqui sobre esse tempo que está aparecendo na tela para vocês, porque essa maior pesquisa é que a gente tem no Brasil em relação a tempo de tela, porém ela é feita com os pais. Então, os pais precisam colocar quanto tempo os filhos passam nas telas de maneira geral. E a gente sabe que os pais muitas vezes não têm uma percepção muito real de quanto tempo seus próprios filhos estão passando nas telas, tá? Então, mais do que a quantidade ali, eu acho importante analisar talvez as tendências, tá bom? Na faixa de 4 a 6 anos de idade, a gente teve um leve aumento, tá? De 9 minutos, enquanto nas faixas ali do início da pré-adolescência, de 7 a 12 anos mais ou menos, se manteve estável, e dos 13 aos 16 anos a gente teve uma leve queda também de 16 minutos. A esse ponto aqui, eu acho difícil a gente inferir causa sobre um aumento ou uma queda ali nessas duas faixas. Na pesquisa, eles apontam que eles acreditam que na faixa de 13 a 16 anos de idade seria por conta do nível de conscientização aumentando para os adolescentes. Sendo um pesquisador também e lidando com adolescentes e crianças diariamente na minha vida, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, tá? Eu acho ainda cedo para a gente fazer inferências como essa, porque isso também não justificaria, na faixa de 4 a 6 anos de idade, um aumento lá de 9 minutos. Então, eu acho cedo ainda a gente falar quais são as tendências que pode acontecer em relação a tempo de tela. O que a gente pode falar é que o tempo de tela se estabilizou no nível alto para todas as faixas etárias, e que isso está estável nos últimos 12 meses. É isso que é o possível a gente mencionar aqui. Mas indo para os segmentos, começando aí pelo Fundamental 1, que se manteve estável nos últimos meses aí. A gente está tendo, na verdade, né, um sério aumento na verdade, uma diminuição, né, da idade média em que crianças e pré-adolescentes têm o primeiro contato com pornografia. Então, há 5 anos atrás, essa média era cerca de 12 anos, tá? A nível mundial, esses são dados mundiais. Hoje, essa média está em cerca de 10 anos, com o primeiro contato que eles têm com pornografia. E isso acontece porque eles têm mais acesso aos dispositivos, se não vai ser do dispositivo dele, vai ser do dispositivo do colega, isso acaba, infelizmente, acontecendo. E como os pais têm pouco conhecimento sobre como supervisionar, como filtrar o que é visto ali, isso acaba tanto influenciando os próprios filhos, como os filhos deles influenciando outros filhos a verem esse tipo de conteúdo muito cedo, desde os 10 anos de idade. Ao mesmo tempo, os pais reclamam, isso já é uma pesquisa que a gente fez no final do ano passado, com os pais de algumas escolas, que tem sido cada vez mais difícil para esses pais gerenciarem a quantidade de aplicativos que os próprios filhos têm acesso semanalmente, tá? Segundo os pais, os filhos podem chegar a ter acesso até mais de 30 aplicativos por semana. E começa a ficar muito difícil para esses pais gerenciarem todos esses aplicativos, saber como cada um funciona, como configura cada um desses aplicativos, e começa a ficar o ambiente digital, né, o bem-estar digital da família, que começa a ficar cada vez mais complexo e difícil para os pais entenderem como configura e gerencia tudo isso que está acontecendo. Então, os pais, isso acontecia já no Fundo 2, no ano passado, agora os pais do Fundo 1, eles começam a reclamar também do número alto de aplicativos que eles têm que gerenciar, e é sempre mais difícil para eles, porque vocês sabem que os pais têm uma vida corrida, para eles isso é mais uma tarefa que eles precisam gerenciar em casa. Os aplicativos mais mencionados ainda dessa faixa etária continuam sendo o Roblox, o YouTube normal e não o YouTube Kids, é mais utilizado por essa geração, esse segmento ali do Fundo 1, e o Play Kids, eu não sei se vocês conhecem, é uma plataforma de streaming exatamente para o público infantil, tá bom? Na verdade, tem uma miríade de aplicativos que eles utilizam, mas esses são os mais mencionados. Nessa faixa etária, o Roblox é campeão de lavada em outros aplicativos ou jogos também. Os influenciadores que eles têm mais assistido no Fundo 1, eu não sei se vocês conhecem, o Luca, alguém já ouviu falar?
Algumas pessoas ouviram falar, a Luluca, a Kelly já ouviu falar. A Luluca continua sendo uma influenciadora campeã aí nesse segmento, assim como o Natan por aí. Tranquilo, João. A Lulu continua sendo campeã nessa faixa etária, ela faz o conteúdo mais de desafios, tá? É um conteúdo mais infantil mesmo. O Natan por aí também faz alguns gameplays, faz alguns desafios. Ele tem um conteúdo um pouco mais, eu considero um pouco mais problemático. Na época, tem mais de um ano isso, na verdade, né? Quando a gente teve aquela história dos ataques às escolas, ele fez um vídeo brincando que ele estava invadindo uma escola para fazer, enfim, durante aquela polêmica que a gente estava vivendo sobre ataques às escolas. Ele tem um conteúdo um pouco mais problemático, mas ambos são youtubers, se vocês não conhecem, são youtubers que têm mais de 10 milhões de inscritos. Eles em si são youtubers milionários, tá bom? Só para vocês entenderem que muitas vezes a gente não conhece youtubers, mas tem youtubers milionários que aí fazem o conteúdo diariamente para esse público infantil que a gente simplesmente não conhece. Movendo para o Fund 2, já nos anos finais, eu não sei se vocês conhecem, também se manteve estável, tá? 2 horas e 42 minutos. Não sei se vocês conhecem o Enaldinho talvez seja mais famoso ainda, né? O Enaldinho é de uma escola que a gente é parceiro também em BH, é um youtuber também super famoso, o conteúdo é muito parecido com a Luluca, só que são desafios um pouco mais, vamos dizer assim, apimentados que ele faz, ele é super famoso, tem álbum de figurinha, enfim. E o Jess Ghost é um youtuber que faz gameplay, tá? Ele fica jogando o dia todo lá. E é muito interessante, inclusive na geração alpha, esse costume de passar mais tempo assistindo outras pessoas jogarem do que ela mesma jogar. Pode ser que isso tenha relação com uma tendência à solidão dessas gerações, que a gente vai discutir um pouco mais à distância, que eles têm menos acesso a amizades presenciais. Bom, mas ao mesmo tempo, nos anos finais, a gente está vendo um problema crescente de cyberbullying, tá? Isso aqui são dados mundiais, 37% de aumento nos últimos 12 meses. Não sei qual que é a percepção que vocês têm na escola de vocês, mas de fato a gente tem notado o número de casos aumentando de cyberbullying. E se vocês olharem aquele gráfico ali, eu sei que não dá para ler cada um daqueles símbolos ali, mas aquele gráfico ali, cada barrinha representa aonde tem acontecido isso já no Brasil, os casos de cyberbullying, tá? E ainda que a gente veja, ali o WhatsApp como líder, aí 33%, vocês podem ver que tem uma miríade de outras plataformas onde esses casos de cyberbullying vêm acontecendo. E isso é um novo desafio porque a gente sabe que, infelizmente, falta tempo tanto para a escola como para os pais para checarem tudo que acontece em todas essas plataformas que eles têm acesso. Então, esse é um novo desafio, na verdade, porque e isso também explica porque escolas e famílias são os últimos a saberem, porque eles estão utilizando várias plataformas diferentes, então é muito difícil para pais que não sabem mexer nessas plataformas ou não têm o contato direto ou supervisão que os filhos fazem, saberem de fato o que está acontecendo, tá? Isso que é um outro desafio que a gente está enfrentando, e eu acredito que esse número de cyberbullying vai continuar crescendo aí nos próximos meses, infelizmente. Ao mesmo tempo, as plataformas que eles têm mais conhecimento e mais contato nos últimos 12 meses é o YouTube normal, continua. Aqui eles começam a ter mais acesso a novas plataformas, então eles começam a entrar no TikTok, às vezes eles começam a criar conta no Instagram, começam a utilizar o WhatsApp, tem aquele jogo ali, o Brawl Stars, não sei se vocês conhecem, mas é um jogo muito utilizado para essa faixa etária. Então, eles começam a utilizar ainda mais plataformas, tá? O número de plataformas quase que dobra aqui nessa faixa etária. E, principalmente, começam a utilizar o WhatsApp ativamente, começam a criar grupos entre si. E é aqui que vocês começam a ter mais problemas com interações problemáticas em grupos. É a partir do 6º ano que vocês começam a ter mais problemas. Os alunos, eles começam... No 6º ano, a média do Brasil, eu diria que 90% dos alunos já têm um celular próprio. Então, tendo celular próprio, eles vão criar grupos entre si, vão compartilhar coisas que não deviam nesses grupos, vão surgir brigas, vão surgir questões ali no grupo, e isso vai, infelizmente, cair no corredor da escola, mesmo que essas discussões não aconteçam dentro de sala de aula.
e vocês sabem muito bem que isso acontece, então a gente chama esse movimento de que as redes sociais, elas invadem os corredores das escolas, as escolas banindo ou não o celular dentro delas, né? Infelizmente isso acontece. Então aqui que a gente começa a ter mais interações problemáticas nos grupos de WhatsApp. Um exemplo do que a gente tem feito no segmento 2, a gente tem um projeto que chama Puxa Adicionar no Grupo, pois talvez a Eliana ainda não tenha visto, porque lá está no segmento dos anos iniciais, né, Eliana? Mas esse aqui é um projeto que a gente faz especificamente no 6º ano, porque a gente sabe que eles começam a utilizar mais o WhatsApp, então a gente começa a simular interações deles em grupos de WhatsApp, porque a gente sabe que a gente ensina eles na verdade, as famílias ensinam bons modos, a gente ensina eles a interagirem na rua, sinal vermelho, amarelo, verde, mas a gente não ensina eles a como se portarem nesses espaços digitais. Então, a gente começa a simular situações que eles passam em espaços digitais, situações podem ser constrangedoras ou não, o que eles fariam nessa situação, o que é correto, como eles identificam algo problemático dentro desse projeto. É um projeto muito legal que a gente faz dentro das escolas parceiras aí. É uma maneira que a gente consegue aproximar da realidade que eles estão vivendo no dia a dia, e a escola também, a gente consegue explicar para eles o que é factível, o que é correto ou não se comportar nesses locais, só para vocês terem uma noção de como que a gente trabalha. Passando para o próximo passo, no nosso próximo segmento, que eu chamo de uma casa em incêndio, que é o ensino médio, que eu sempre comento que a fumaça começa lá nos anos iniciais. Se você vê o pai e a mãe dando o celular pro filho, eu conheço vários casos, tá, de crianças do 1º ano que já tem o próprio celular, muito comum no Brasil. Pode ter certeza que haverão problemas no ensino médio, com toda certeza. Então eu falo que o incêndio a fumaça começa a aparecer nos anos iniciais, ela aumenta nos anos finais do fundamental, e quando chega no ensino médio a casa está pegando fogo, os pais estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer e pedem socorro para a escola. Eu sempre comento que quando eles deram o celular para os seus filhos, eles não pediram nenhuma indicação da escola, né? Mas quando dá um problema lá no final, aí eles procuram a escola para saber como que resolver. Infelizmente, essa é a realidade da maior parte das escolas, tá? Isso acontece em todas as escolas aqui do Brasil, e isso é reflexo, na verdade, de como que os pais, eles estão muito permissivos da maneira como que eles entregam o celular, eles não sabem exatamente como fazer isso da maneira correta. No ensino médio, a gente teve ali uma leve queda de 16 minutos, mas já começa o trabalho no ensino médio com uma dificuldade que os próprios professores nos relatam, de uma barreira linguística, até de falar sobre essas questões em sala de aula, o famoso cringe, né? O cringe. Todo mundo está familiarizado com essa palavra, o cringe. Cringe é uma maneira que a geração, principalmente a geração alfa e o finalzinho da Z, se chama coisas que eles acham que sejam cafonas, algo nesse sentido, né? Então, Fernando, é o antigo brega, cafona, isso, é o isso, antigo você é velha, isso né? aí. Agora tem um nome mais bonitinho para chamar a gente, né? Isso aí. Então, se o professor entra dentro de sala de aula e fala sobre eu vou compartilhar nas minhas redes para os alunos do ensino médio, já soa muito estranho no ouvido, entendeu? Porque não é um linguajar que eles utilizam no dia a dia. Então, a gente já tem uma barreira linguística geracional de como que os professores falam sobre esses temas dentro de sala de aula, que isso, inclusive, é percebido pelos próprios professores, que eles relatam para mim que tem essa dificuldade. Inclusive, no ensino médio, a gente cria um glossário de palavras que eles possam utilizar ou não com seus alunos, para eles entenderem, na verdade, o que está sendo falado ali. Porque lembra daquele abismo que eu mostrei lá atrás, né? Existe um abismo entre as tecnologias e a linguagem que uma geração está utilizando e as tecnologias e linguagens que a outra geração está utilizando. Então, a gente precisa aproximar esse linguajar aqui para fazer que a gente se faça entendido dentro de sala de aula. Porque interesse sobre esse assunto, eles têm. Querer falar sobre a vida digital, pela minha percepção, eles têm. A gente só precisa afinar a nossa linguagem e a maneira como a gente trabalha dentro de sala de aula. É nessa faixa etária que eles começam a criar os perfis Dix. Todo mundo aqui está familiarizado com o que é um perfil Dix?
Alguém aqui já? Eu acho que já está começando antes, viu, Fernando? No Sim, as Fundamental coisas... 2 a gente já vê os perfis Dix. A Que gente... põe o Dix para se esconder, né? O Dix Isso aí. e... Isso aí. Nos anos finais do Fund 2, porque dando um passo para trás, a gente sabe que essa geração talvez seja a geração que é mais supervisionada fisicamente de todas as outras anteriores. Porque geralmente, sempre tem mais um adulto de olho nessa geração. É a percepção que a gente tem, principalmente nas escolas em grandes centros. Porém, a gente sabe que essas crianças, elas estão buscando, começam ali nos anos finais do Fund 2, começam na fase da independência, que elas estão buscando mais independência. Então, elas descobrem nas redes sociais um pouco de liberdade que muitas vezes elas não têm na vida física delas no dia a dia. Então, isso é para vocês entenderem o contexto que está por trás desses perfis Dix, né, como a Eliana falou. Então, já nos anos finais, no 8º, 9º ano ali, eles começam a criar perfis nas redes sociais, talvez até antes. Os pais, quem tem algum interesse, já tem perfil em alguma rede social, começa a seguir esse filho. Então, o filho se sente que, na verdade, que ele está sendo vigiado nessa nova plataforma. O que ele faz? Ele cria um perfil secundário para que, de fato, ele consiga compartilhar coisas com seus amigos mais próximos ali, deixa ele fechado só para os amigos mais próximos. E o pai tem a falsa percepção de que ele segue o filho na rede social, só que, na verdade, ele está seguindo um perfil fake do filho na rede social. E muitas vezes os filhos, na verdade, estão compartilhando outras coisas que o pai nem tem noção do que está acontecendo. Então, esse que é o problema dos perfis Dix, tá? Como a Helena falou, infelizmente, isso está se adiantando a cada ano. Ao mesmo tempo, muitos, e aqui já estou falando do ensino médio, tá? São dados que acabou de sair de uma empresa chamada Thorne, que é de segurança digital. 46% de adolescentes, eles que compartilham seus nudes, eles estão compartilhando suas fotos íntimas com pessoas que eles só conheceram online, tá? Então, não são nem pessoas que eles conheceram presencialmente. E aí já vai discutir as consequências disso mais adiante, mas só para vocês entenderem que essa geração, e por que isso acontece também, elas têm na mente delas que existe uma diferença bem menor entre uma amizade do mundo real e uma amizade virtual. Então, para eles, uma amizade virtual e real são muito mais parecidas do que as gerações anteriores. Então, por isso que faz sentido para eles, na cabeça deles, por exemplo, metade deles estarem compartilhando suas próprias fotos íntimas com pessoas que eles só conheceram online. E, infelizmente, a gente sabe que pessoas mal intencionadas estão deitando e rolando nessa história, de saber que esses adolescentes, crianças, têm essa percepção de amizade virtual muito parecida com a amizade real. E isso tudo acontece, não é à toa, né? Que se a gente pergunta para os pais, isso foi uma pesquisa que eu fiz também no final do ano passado, né, do meu segundo livro, sobre qual que é a percepção, eu perguntei para os pais qual que era a percepção deles, se as medidas de supervisão que eles tinham, se eram pouco ou nada eficazes, em diversas faixas etárias ali. E se a gente olhar, isso vai crescendo aos poucos ali, né? Então, é difícil falar aqui, mas eu imagino que eles estão, uma boa parte deles estão meio que se enganando ali naquelas faixas etárias mais novas, mas eles percebem que não está funcionando a partir dos 13 anos de idade. Então, a partir dos 13 anos de idade, que vocês podem ver ali que dispara a percepção dos pais de que o que eu estou fazendo em casa não está funcionando, eles começam a ter essa percepção de que eles perderam o controle do que os seus filhos estão fazendo, tá? E é geralmente quando eles procuram vocês, coordenadores, diretores, para saber o que fazer, né? Quando as coisas a fumaça está baixinha lá atrás, infelizmente eles não perceberam, e eles acabam procurando vocês quando o incêndio já está alastrado. Ao mesmo tempo, ali, quase 74% dos pais, eles não se sentem confiantes para proteger os seus filhos online, seja por questões de falta de informação, falta de interesse, enfim, vai variar de cada família. E por isso que pesquisadores como a doutora Jaqueline, ela já está nos alertando, esse aqui é um outro livro muito interessante que vocês podem ler, ela da Brown University, que fala que pais e filhos precisam mais do que apenas a restrição.
eles precisam de educação, eles precisam de informações, eles precisam saber como limitar, supervisionar, navegar nesse mundo de maneira mais segura. É isso que, na verdade, eles estão precisando, de mais informações de como navegar isso de maneira mais saudável. Ano passado, desde o ano passado, né, dar um exemplo para vocês de como que é possível trabalhar isso. No ano passado, a gente começou a fazer algumas oficinas presenciais, inclusive. Isso aqui foi no colégio em BH, onde o nosso objetivo é pegar os pais que estão com essa dor, que tem essa percepção, né? Qual que é o nome dessa oficina? Para além das 2 horas. Que tem essa percepção, já ouviram na televisão que eu posso deixar o meu filho até 2 horas na frente da televisão, e é por isso que chama para além das 2 horas. Então, a gente pega esses pais que estão com isso em mente, eu posso deixar 2 horas meu filho na frente da televisão, e começa a aprofundar essa discussão com eles, né? Então, por exemplo, a gente começa o questionamento com eles, mas 2 horas de televisão, 2 horas do seu filho no TikTok no quarto dele, tem a mesma qualidade do que 2 horas você assistindo um filme com ele? Tempos de tela têm qualidades diferentes? Tempos de tela também depende da personalidade do seu filho. Então, a gente começa a explicar para eles que também, o que não é muito claro para quem só se informa através das manchetes de televisão, que a tecnologia impacta de maneiras diferentes crianças diferentes. Então, tem crianças que são mais ansiosas, que a tecnologia potencializa isso, tem crianças que são menos ansiosas, que a tecnologia não potencializa isso. Em qual contexto a tecnologia está chegando na vida dela? Qual conteúdo que ela está consumindo? Então, o objetivo aqui é aprofundar essa discussão com essas famílias. É um exemplo para vocês entenderem como que isso pode ser trabalhado também dentro das escolas. Bom, mas iniciando aqui as tendências que eu mencionei para vocês. Começando sobre a primeira tendência de 2025 e dos próximos anos aí vindouros, tá bom? Eu não sei se vocês conhecem esse aplicativo aqui, o RedNote. Alguém já ouviu falar? Não? Tá. A Kelly já ouviu falar, legal. O RedNote, ele é um novo aplicativo que está surgindo, ele está ganhando muita tração nos Estados Unidos, está começando a ganhar tração aqui no Brasil, por 2 motivos. O primeiro motivo já é geopolítico, né, da nossa área aqui, mas é porque o TikTok está no imbróglio nos Estados Unidos se vai ser proibido ou não, por conta de ser chinês. Enquanto isso, muitas pessoas estão migrando para o RedNote, tá? E por que ele tem sido a escolha de muitos usuários novos? Porque ele é uma mistura, na verdade, de várias funcionalidades de outras plataformas e redes sociais. Então, o RedNote, ele tem os vídeos curtos do TikTok, tem os desafios do TikTok, problemáticos também. Tem vídeos chamadas, como, por exemplo, tem no WhatsApp, então eles parecem um pouco o WhatsApp. Tem uma colagens de conteúdos que os jovens gostam, então ele se parece com o Pinterest, talvez, não sei se é uma plataforma que vocês conhecem. Então, ela é uma mistura de várias outras plataformas e funcionalidades que outras pessoas já gostam em outras plataformas, e é por isso que ele tem feito tanto sucesso, tá? Hoje, para você ter uma noção, ele está ganhando 500 mil novos usuários todos os dias. Isso é muita coisa, tá? Então, claro que isso vai depender da geopolítica, se o TikTok vai ser banido lá ou não, ou aqui no Brasil, mas ele tem ganhado muita atenção nos Estados Unidos, então muitos TikTokers estão migrando para essa nova... aqui ele está falando que ele acertou em cheio. Isso aí. Bacana. Por isso que está fazendo tanto sucesso entre os jovens, então pode ser que vocês vejam alguém comentando sobre o RedNote nos próximos 12 meses, nos próximos anos, porque a gente sabe que essas plataformas, elas crescem muito rápido, e se a gente olhar, inclusive, para as próprias plataformas que a gente utiliza hoje no dia a dia, como o WhatsApp, alguns anos atrás ele não existia, hoje faz parte do nosso dia a dia. Então é importante a gente estar se antevendo, entender o que vai acontecer nos próximos 12 meses, o que potencialmente pode ser perigoso. No caso aqui do RedNote, a primeira coisa que eu vejo são questões de desafios, que é muito parecido com o TikTok, tá? Mas isso a gente vai analisando nos próximos meses, aí a gente vai conversando também. A segunda tendência para os próximos 12 meses, que também tem sido muito forte já desde o ano passado, é que como essa nova geração está procurando informações na internet. Então, a nossa geração, gerações anteriores, conhece o DAO Google, e o DAO Google para essa geração alfa não é tão forte como as gerações anteriores. Por quê?
porque elas estão começando a procurar informações nas redes sociais, cada vez mais, tá? Então, a gente sabe que 63%, isso aqui é uma pesquisa mundial, tá? Da YPulse, do final do ano passado, dos jovens de 13 a 17 anos de idade já dizem que as redes sociais são o melhor lugar para se aprender sobre alguma coisa. Então, eles já estão acostumados com esses espaços, então, porque eles começam a falar por que eles procuram informações nas redes sociais. Porque eles já estão lá todos os dias. Lá tem tutoriais úteis que eles dizem que são úteis, e são, de fato, muitas coisas úteis que o pessoal posta lá. Então, eles já estão acostumados a utilizar. Então, eles começam a procurar o conteúdo, seja de tutoriais mais simples de como fazer coisas do dia a dia, até coisas mais profundas. E aí que eu acho que mora um maior perigo, tá? Então, essa geração não está só procurando questões em relação a tutorial de como fazer um bolo, tá? Elas estão pesquisando coisas sobre saúde mental, coisas mais profundas nessas redes sociais, porque é muito comum dessa geração não sentir nenhum tipo de abertura para falar sobre questões emocionais com seus próprios pais e nem com os educadores. Então, elas preferem procurar nessas redes sociais outros influenciadores falam sobre saúde mental do que eles mesmos discutirem isso em casa. Então, eles gostam desses espaços e eles se sentem mais à vontade para pesquisar sobre esses assuntos também. Alguns desafios que a gente vai ver nesse sentido é, primeiro, que esses adolescentes e crianças estão indo para esses espaços sem a menor noção do que é uma opinião, o que é um fato, o que é algo histórico de fato, do que realmente aconteceu. Então, se tem um influenciador falando ali, ele leva aquilo, ele não sabe exatamente distinguir o que é uma opinião, o que é um fato. Essa é uma geração que provavelmente vai utilizar muito menos a Wikipédia da geração anterior e vai utilizar muito mais as opiniões de influenciadores em redes sociais. Isso é potencialmente problemático, porque eles não sabem discernir qual que é o viés que está por trás, por que o influenciador fala X, o outro fala Y, eles não sabem exatamente quais são as intenções que estão ali por trás, tá? Eles não têm essa malícia de entender quais são, por que cada um fala coisas diferentes ali na internet. Então, isso é importante notar, tá? E, inclusive, no Fundo 2, ensino médio, é um assunto que a gente trabalha bastante, no como que a gente explica para essas crianças, inclusive desde o Fundo 1, inclusive Eliana, não sei se você acompanhou na rede social uma turminha do colégio falando exatamente sobre diferença entre história, fato e opinião. Sim. Isso, Sim. Eu mesmo postei, marquei isso, vocês, né? isso Bem aí. interessante. E a gente começa lá desde o Fundo 1, né, já trabalhando essas questões, porque a gente sabe que isso vai ser importante para essa geração, né? Eles vão se informar muito mais através de influenciadores do que outras fontes, como o Wikipédia, e muito menos a enciclopédia Barça de outras gerações, tá bom? Outra coisa problemática das redes sociais é a questão do autocompletar. Então, tanto o TikTok como outras redes sociais, o autocompletar é quando a gente começa a digitar e ele tenta completar a frase para a gente. Em muitos usuários adolescentes, por exemplo, hoje a gente está tendo um problema que, sem querer, né, a gente não pode imputar a intenção ali, o TikTok tem indicado muitos vídeos em relação a vaping para alunos do ensino médio, tá? Então, a gente sabe que muitos alunos eles estão sendo influenciados, às vezes nem conheciam o vaping, eles acabam conhecendo por conta de vídeos no TikTok o autocompletar dessas plataformas, tá? Algo potencialmente perigoso também. Bom, movendo aí para a próxima tendência, e aí chega em um tema muito atual, que é a inteligência artificial. Saiu um relatório recentemente, tá? A Universidade de Harvard tem um centro exclusivamente para pesquisar sobre o impacto da tecnologia na educação, no bem-estar digital de crianças e adolescentes. Tem aquele relatório ali que eu estou apontando para vocês, que saiu no final do ano passado, que já aponta que metade dos adolescentes tem muita dificuldade em reconhecer conteúdos gerados por inteligência artificial. Então, pensando na tendência anterior, que a gente viu que eles estão procurando mais coisas nas redes sociais e que eles têm mais dificuldade para distinguir o que é um conteúdo gerado por inteligência artificial e o que não é, a gente já consegue vislumbrar o desafio que a gente tem pela frente, né? É ensinar esses alunos a distinguir o que é real, o que não é real. Porque, e é o próximo passo que eu vou dar com vocês aqui, como que isso tem influenciado, inclusive, até nos relacionamentos deles, tá? Então, o professor Magnus, ele comenta que eu acho também muito interessante, falando que a confiança está se tornando um assunto cada vez com mais nuances com a inteligência artificial.
porque tem ficado cada vez mais difícil para as novas gerações e as gerações anteriores a reconhecerem algo que é falso ou não na internet, nas redes sociais. E isso é potencialmente perigoso, na minha opinião, e o que vai bater primeiro aqui no Brasil é o próximo assunto que a gente vai discutir aqui, que são os relacionamentos, tá? E por que eu acredito nisso? Porque se a gente olhar esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão ver, esse gráfico aqui mostra como que alunos encontram seus amigos após a escola, tá? Beleza, Elizabeth. Como que alunos encontram seus amigos após a escola? A barrinha rosa é presencialmente e a barrinha branca é virtualmente. E vocês podem ver, eu fiz essa pesquisa extensa aí com outros países também, eu analisei esse relatório, inclusive, que é um relatório bem interessante, que mostra que o Brasil hoje é talvez o país que tenha uma maior diferença entre alunos encontrando presencialmente seus amigos após a escola do que virtualmente. Obviamente, como mencionei lá atrás, tem um aspecto social do nosso país, a gente vive em um país mais violento, onde pré-adolescentes, por exemplo, têm muito menos liberdade de sair após a escola ou nos finais de semana sozinhos para encontrar seus amigos. Então, é aquilo que eu mencionei lá atrás para vocês. É sempre importante a gente entender a tendência que está acontecendo lá fora, mas como que isso traduz na realidade brasileira, né? Então, a gente sabe que os pré-adolescentes têm muito menos liberdade de sair sozinhos dentro de casa. E por que isso é problemático para nós, brasileiros, né? Vocês podem ver ali que metade dos alunos brasileiros de 8 a 11 anos de idade, de fato, encontram presencialmente seus amigos do que virtualmente. Então, essa geração já está acostumada a encontrar seus amigos de maneira virtual. Elas já estão acostumadas a criar vínculos virtualmente com outras pessoas. E por que isso é potencialmente perigoso? Porque nos últimos anos tem ganhado muita tração os chatbots de inteligência artificial. E o que são isso? Talvez todo mundo já conhece um chatbot de inteligência artificial, né? Eu imagino que a maioria aqui já conheça como que funciona. Mas o que tem surgido com mais força nos últimos 12 meses? São chatbots que realmente imitam amizades e relacionamentos românticos para adolescentes, tá bom? Isso, inclusive, no relatório aparece ali, que é potencialmente perigoso para crianças e adolescentes que já têm problemas de autoestima, que são fisgados por esse tipo de plataforma que imita amizades virtuais com inteligência artificial. Inclusive, tem um depoimento ali no relatório que ele fala, um adolescente falando lá, que eu utilizo o chatbot para me fazer sentir bem sobre quem eu sou. Então, esses pré-adolescentes, adolescentes que já estão em uma fase de criação da sua própria identidade, fase da independência, uma fase onde eles são muito inseguros sobre a própria identidade, eles estão começando a interagir com IAs de chatbots que mimetizam amigos e relacionamentos românticos. Inclusive, muitas delas fazem propagandas falando que é para você como se fosse treinar se você tivesse uma namorada e tal. E a gente sabe que isso é muito distante da realidade, porque essas IAs são treinadas para falar sim para tudo que você vai querer fazer. Então, a gente sabe que isso está muito distante da realidade. Então, ao invés desses pré-adolescentes, adolescentes estarem treinando na vida real o que é ter um relacionamento romântico, eles estão começando a fazer isso com inteligência artificial. Eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta que é a mais famosa hoje no mundo, que é o Character.ai ou Character.ai, que talvez seja a maior ferramenta em relação à inteligência artificial e interação com adolescentes. Ela começou com o intuito de criar personagens fictícios, inclusive de histórias de séries, de desenhos, animes, e começar a interagir com essas crianças. Inclusive é por aí que eles fisgam uma boa parte dos adolescentes, tá? O Character, inclusive, ele é criado por um brasileiro, caso você não saiba. Deixa eu só passar aqui. Um brasileiro chamado Daniel Freitas. Já foi vendido para o Google, tá? Virou uma startup bilionária. E começou tudo dessa história de criar personagens fictícios
Isso aí, Kelly, é uma conversa com o personagem criado, exatamente. A intenção deles aqui, então, por exemplo, eles pegavam um personagem de uma série onde o anime que o adolescente gosta, e tá lá, você pode conversar com aquele personagem e ele vira seu amigo, né? Exatamente, eles acertaram em cheio no interesse dos adolescentes. Então, eles pegam o interesse dos adolescentes em animes, games, séries, de maneira geral, colocam esses personagens e essa inteligência artificial ela vai imitando esses personagens, tá? Essa que era a ideia inicial do Character.ai. Qual que é o problema disso? Bom, eu já falei alguns aqui sobre como que eles estarem treinando relacionamentos de maneira de mentirinha com personagens fictícios, que não tem nada a ver com o mundo real. Só que a gente sabe que muitas inteligências artificiais, a gente não sabe exatamente como controlar, muitas vezes, qual que é o processo de criação delas. Por exemplo, no ano passado, não sei se vocês acompanharam, teve um caso muito famoso, onde um adolescente de 14 anos, ele entrou na plataforma, nessa plataforma que eu estou mencionando para você, começou a conversar com a personagem fictícia, que era a Daenerys, do Game of Thrones, não sei se todo mundo aqui conhece, uma loirinha lá do Game of Thrones, ele começou a conversar com a Daenerys, começou a interagir com ela, e era um adolescente já com alguns problemas ali de autoestima. Infelizmente, depois de muitas interações que eles tiveram, ele acabou tirando a própria vida. E depois, isso se tornou um processo nos Estados Unidos, a mãe tem os prints das últimas conversas, e o que se sabe até hoje é que a inteligência artificial, entre aspas, perdeu o controle e acabou dando o último empurrãozinho para aquele adolescente tirar a própria vida. É isso que a gente sabe até o momento. Inclusive, está sendo investigado ainda nos Estados Unidos, mas os prints, ou a documentação que a gente tem até o momento, nos leva a crer que isso de fato aconteceu. Não foi o primeiro caso, tá, que isso aconteceu. Então, a gente está vendo que essas inteligências artificiais de companhia estão chegando na vida dos adolescentes em um momento onde eles são especialmente vulneráveis emocionalmente. Então, e eles acabam utilizando essa vulnerabilidade para vender sua plataforma e, infelizmente, acaba saindo do controle, tá bom? E isso é mais problemático ainda pensando que essa geração, como eu mencionei lá atrás, vê uma diferença muito menor do que as gerações anteriores de uma amizade virtual ou amizade real. Então, para eles, entre um amigo de inteligência artificial e um amigo real, existe muito menos diferença do que as gerações anteriores, tá bom? E por isso que isso é tão preocupante para a gente também. Bom, e movendo aí para a nossa última tendência, todo mundo já ouviu falar nos Notify Apps? Todo mundo já ouviu falar? Não? Beleza. Para vocês entenderem, os Notify Apps são aplicativos ou nudificar, né, aplicativos de notificação, que tem o objetivo de, entre aspas, tirar a roupa de pessoas em suas fotos, tá bom? Então, nós tivemos casos já no Brasil no ano passado, no Rio de Janeiro, em São Paulo, acompanhei um caso também em Manaus, alguns se tornaram casos policiais, onde o que basicamente acontece? Alunos pegam fotos de outras alunas nas redes sociais, utilizam esses aplicativos para, entre aspas, tirar a roupa delas nessas fotos, publicam em grupos de WhatsApp, e aí você já viu o estrago que pode acontecer. Isso aconteceu no ano passado, e por que eu estou colocando aqui? Porque eu acredito que esse ano nós teremos ainda mais casos desse tipo de coisa. Por quê? Porque esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui mostra de como que as pessoas estão procurando, principalmente adolescentes, esse tipo de assunto no Google. Então, vocês podem ver ali, que até 2, 3 anos atrás eram pouquíssimas pesquisas que a gente tinha. Então, chega aqui no final de 24, início de 25, a gente vê muito mais adolescentes procurando sobre esse assunto. Inclusive, se a gente olhar naquele mapa ali, que mostra em quais regiões estão sendo procuradas, você vai ver que está bem distribuído no Brasil inteiro. Então, a gente sabe que esses adolescentes estão procurando mais sobre esse assunto nesse início de ano, o que provavelmente vai bater dentro das escolas com mais casos de alunos utilizando esse tipo de tecnologia. E um lado negativo, né, um lado ruim da tecnologia, de que as coisas sempre ficam cada vez mais simples, ou seja, há 12 meses atrás, para você achar um aplicativo que fazia isso,
para você descobrir que isso existia, era muito mais difícil. Você precisaria pesquisar muito mais para saber como que isso funciona, como que você vai aplicar numa foto e tal. Só que nos últimos 12 meses, infelizmente, isso ficou muito mais simples. Então, se a gente olhar, se um aluno fizer qualquer pesquisa, seja no Google ou em rede social, hoje ele vai encontrar com muito mais facilidade esse tipo de ferramenta, inclusive listas aí dos 12 melhores aplicativos de remoção de roupa com inteligência artificial. A maior parte deles ali, eu diria que talvez metade deles são gratuitos e estão livres para qualquer adolescente entrar, colocar uma foto de uma aluna sua e criar uma foto dela fake, né, nua, e jogar no grupo de WhatsApp. Então, hoje é muito mais simples para esses alunos criarem esse tipo de foto. Então, por isso que eu acredito que, infelizmente, nos próximos meses, a gente vai ver mais casos dentro de sala de aula com isso. Eu imagino que vocês sabem que isso é crime, né? O que eles estão fazendo, e tanto os casos que eu acompanhei no ano passado, alguns mais próximos e outros não, muitos deles se tornaram inquéritos policiais, inclusive o primeiro de grande repercussão nacional foi no Rio de Janeiro, em um grande colégio do Rio de Janeiro. Se tornou uma investigação policial, 6 alunos foram indiciados com as suas famílias, foram expulsos da escola, e hoje acho que agora no início do ano está tendo um outro caso em São Paulo, em um colégio grande também, enfim. Eu acredito que nos próximos 12 meses a gente vai ver mais casos como esse acontecendo, tá bom? Como escola, eu sempre indico para as escolas se anteverem a isso, tá? Porque, infelizmente, a gente sabe que é uma tendência de que possa acontecer, principalmente atualizando suas políticas de uso de dispositivos online, não só para cyberbullying, mas comportamentos online negativos, tá? Porque muitos desses comportamentos talvez tecnicamente não se encaixaria como cyberbullying, mas como comportamentos online negativos, fica muito melhor para você gerenciar ali e criar algum tipo de repercussão dentro da sua escola. Um segundo passo que eu sempre indico para as escolas é pensar em como que vocês vão trabalhar isso de maneiras diferentes, para segmentos diferentes. Então, a maneira como a gente trabalha no ensino fundamental 1, como a Eliana é a nossa parceira aqui, inclusive postou lá uma aula que a gente estava dando dentro de sala de aula sobre questões de história, fatos e tal, é uma maneira, porque eles estão utilizando alguns conteúdos diferentes, ferramentas diferentes. O público dos segmentos do Fundo 2 já estão utilizando outros tipos de ferramenta, precisam de outros tipos de projetos, aulas, eles precisam entender, eles começam a ser mais curiosos sobre outras plataformas, começam a ter acesso a outras plataformas, então hoje é uma outra tipo de linguagem, e o ensino médio, que eles estão na fase de independência, né, existem 3 fases de introdução tecnológica: supervisão, de 6 a 9, integração de 9 a 12 e de independência a partir dos 13 anos. A conversa com o ensino médio é já completamente diferente, porque eles já começam a ter, já nos anos finais ali do Fundo 2, né, ter essa postura de achar que as coisas são cringe, né, que os professores falam ali exatamente sobre a internet. Então, é um desafio muito maior para a gente, como levar isso para dentro de sala de aula. Então, pensar em maneiras diferentes, como que a gente impacta esses segmentos, é muito importante. Só dando um exemplo para vocês aqui, isso aqui são aulas do projeto do 5º ano, tá? A gente já começa a trabalhar questões de segurança. Eu não vou explicar cada um dos projetos aqui, mas tem um projeto de segurança, de quem enviou a mensagem para ele, como que ele identifica, qual que é o conteúdo para a idade dele, as fotos dos outros, qual que é a repercussão de compartilhar a foto dos outros, as minhas fotos, que é a repercussão também disso ali no 5º ano que a gente trabalha, e principalmente, que a gente está trabalhando a partir desse ano aqui, o módulo de família guardiã, que começou a ficar claro para a gente que não fazia nenhum tipo de sentido a gente trabalhar isso dentro de sala de aula sem ter algum tipo de suporte para os pais, porque a gente sabe que os filhos estão espelhando o comportamento dos pais online. Então, dentro do programa, a gente tem um módulo que chama Família Guardiã, onde a gente envia para os pais em 3 níveis de engajamento, às vezes depende da escola, são 2 níveis, desde pequenas pílulas que eles recebem semanalmente ou quinzenalmente, sobre conteúdos de parentalidade digital, desde coisas, por exemplo, quais são os sinais que seu filho está abusando das telas, como você pode gerenciar melhor o uso das telas na sua casa,
como você configura as questões de segurança no Roblox, enfim, depende da faixa etária ali, esse tipo de conteúdo que eles vão recebendo ao longo do ano. E também, no próximo mês, né, esse é o primeiro nível de engajamento, a gente vai ter o nosso primeiro webinar para as escolas parceiras, inclusive o pessoal do Colégio Pilares aí vai participar, que vai ser o nosso primeiro webinar do ano, que vai ser meu primeiro celular. Então, a gente vai pegar os pais que estão nesse momento, então, ao longo do ano, eles vão recebendo essas pequenas pílulas de conteúdo, né? Então, que às vezes tem 2, 3 minutos para me ouvir, às vezes tem um PDF, conjunto ou não, e os pais que têm uma dor maior, eles participam do webinar ao vivo, onde a gente pega essa dor, olha, eu estou nessa fase de dar o meu primeiro celular ou não. Como que eu faço isso? Faz sentido a gente dar o celular nesse momento ou não? Então, a gente fica 1 hora conversando com esse pai, explicando para ele, faz sentido dar o celular ou não? Tá, se você vai dar o celular, como que você vai fazer isso? Qual tipo de estratégia você vai utilizar? Ontem, uma diretora me perguntou como que ela estava com um problema lá no ensino médio, né? E eu expliquei exatamente para ela, olha, primeiro a gente engaja os pais de maneiras diferentes, tá? Seja com pílulas, webinar ou até, em alguns casos, oficina, porque a gente sabe que os pais que estão no ensino médio, eles não tiveram acesso a esse tipo de informação quando os filhos deles estavam no Fundamental 1. Então, na verdade, não existe uma bala de prata para resolver a questão de segurança e bem-estar digital, apenas o trabalho a longo prazo. Então, o nosso objetivo é que os pais hoje que têm seus filhos no Fundamental 1, no Fundo 2, que eles estão, por exemplo, nesse webinar aqui, na faixa de dar ou não o primeiro celular, não sejam os pais de amanhã que vão bater na sua porta e falar que de algo aconteceu de ruim com o celular do seu filho. Então, pegar esses pais antes de darem o primeiro celular, ou que eles acabaram de dar o primeiro celular, e começar a conscientizar eles